Olá galera, estou aqui de volta ao meio-dia e 10 de fevereiro de 2017, em mais uma série, a indústria criminosa dos terrenos públicos aos taboquinhos da Boca Preta Azulada. Apenas para corrigir a gravação de ontem, quando eu mostrei essa placa aqui, que na correria eu terminei me confundindo com relação à construtora. É que, por coincidência, na época, há um tempo atrás, tinha uma danada de uma placa aqui da construtora, só que foi tirada. E essa que tem a placa de venda é a do corretor de imóveis Flávio Dunda. E uma coisa é quem vende e outra coisa é quem pratica essas absurdidades que eu estou mostrando. Voltando só para relembrar, bairro Dona Lica, que estou no lado sul do Dona Lica, nesse caso o Dona Lica 1, e do lado norte o Dona Lica 2, que é na verdade o mesmo bairro, mas apenas de dois loteamentos. Aqui o esgoto, aquela construção praticamente dentro do canal, não, dentro do canal. Ok. Você vê ali mais currais. Aqui nesse córrego umas galinhas repousando junto com um cachorro, repousando ali no frio do esgoto, na sombra das agarobas, já que isso é uma árvore típica daqui da nossa região nordeste da caatinga. Interessante que a junção da caatinga com a caatinga do esgoto fica bem sugestivos, essa junção, né? Aqui mais currais, mais criação. Você vê que a distância das construções para o córrego, que hoje isso é um esgoto, aqui como na região que chove pouco, aí a maioria do tempo os riachos, canais, córregos, rios, que inclusive essa cidade é cortada pelo rio Capibaribe, aí grande parte dele passa o tempo todo seco, mas por ser o caminho das águas natural, aí vira o caminho dos esgotos a céu aberto. Porque é outro câncer nessa cidade, chama-se o sistema de saneamento básico. Você vê uma cidade que o dinheiro aqui corre a rodo, já que é um comércio muito, como diz um dos vagabundos políticos dessa cidade, Antônio Figueiredo, é uma cidade pujante. Só que ela é pujante comercialmente e também pujante na safadeza, na bandidagem também. Aí você vê a infraestrutura de uma cidade onde o problema aqui não é dinheiro, é basicamente moral mesmo, porque somos governados por vagabundos, filhos da puta. E a cidade, grande parte dela se encontra hoje nessa situação. E outra, viu? Já é um estado de calamidade esse esgoto a céu aberto sem chover. Você quer ver o caos nessas áreas aqui, é quando chove. Porque se um cachorro mijar no meio da rua, estoura o saneamento. Muitas vezes tem pessoas com as casas invadidas junto com a água da chuva e essa água mineral que está passando por aqui. Pela cor dela você percebe do que se trata. Tá vendo? Isso aqui é uma parte aqui. Pronto, aqui é o que eles chamam, alguns radialistas, em especial, se não me falha a memória, é Silvio José mesmo, eu não estou sendo injusto não. Silvio José tem um pantinho de falar quando se trata de... Mas isso é mais na parte, num outro riacho, do Cruz Alta e Santa Teresa e São Cristóvão, que corta esses dois bairros.
que inclusive a mãe dele mora numa das casas à beira desse riacho, desse canal. Ele disse que isso aqui que você está vendo agora, onde ele chama isso de ponte. Outro lixo, outro entulho de lixo aqui, ó. Você vê o sistema a questão de saúde pública e o sistema de coleta de lixo, juntando com a educação do povo, eu acho que a cada 500 metros tem sempre um entulho de lixo nas esquinas por aqui. Sim, mas voltando à questão disso aqui, que o Silvio José chama de ponte. Silvio José não é daqui, Silvio José é de Bonito, uma cidade, porém, que diga-se de passagem, muito linda. Mas no popular isso aqui é chamado de passagem molhada. É tipo assim, uma gambiarra que é feita de forma escrota para passar o esgoto. E quando chove, isso passa a ser chamado de tapagem molhada, porque quando chove, a água, toda a água que desce desse canal, desde lá de cima da Coab, quando chega aqui, é claro que a quantidade de água que desce não dá para passar nesses dois buracos, por isso que se chama tapagem molhada. E tem político aqui que ganha a eleição falando que conseguiu 1 ou 2, 3 imundície dessa daqui. Aqui, mais construção. Agora eu vou passar aí do lado sul do Dona Lica 1, vou para o lado norte do Dona Lica 2. Para você ver, vou mostrar aqui uma questão curiosa nessa. Você vê que se constrói não é na margem, não é dentro mesmo do canal. Ou seja, bloqueando a passagem. Por isso que quando chove o bicho pega. Aqui, ó, uma ponte. Pronto. Olha aqui uma coisa que se tivesse sido feito num local adequado, de forma adequada, com material adequado e maior, obviamente, isso sim poderia chamar de uma mini ponte. Mas independente da forma estrutural dessa pontezinha aqui, se trata de irregularidades também. Tá vendo? É as partes de trás de estruturas de alvenaria, de casas de residências. Repito, muitas de aluguel. Mais curral. Tá vendo? Você vê as taipas. Aí vê outra questão interessante em relação à bandidagem, à pilantragem dos políticos dessa cidade. Essas metralhas que está sendo colocada aqui, isso aqui é o seguinte: depois essas metralhas vão ser espalhadas, compactadas, para ficar num nível para dar margem a mais construções irregulares. Ou seja, os caras vão fechando o fluxo do canal a tal ponto para depois construir como se essas construções fossem legais. O esgoto aqui, pronto, essas metralhas aqui, isso depois vai ser terraplanado, compactado e logo logo vai ter mais ou currais ou mais construções. Sim, e outra coisa, para não ser tão repetitivo, para dar continuidade àquela afirmação minha em relação a essa indústria, essa quadrilha de criminosos, porque é o seguinte: o chefe, como eu falei lá com aquela senhora na segunda parte, o esquema, não necessariamente nessa ordem, mas ainda ficou faltando um personagem muito de vulto em relação a essa organização, que é a questão do cartório de registro. O mais velho cartório e principal cartório de registro hoje chama-se Cartório Arruda. Porque é o seguinte: tem muitas pessoas que quando são questionadas com relação
a legalidade das construções, eles falam o seguinte: eu comprei, que inclusive quem me deu essa resposta numa rádio, quem teve a cara de pau de me dar essa resposta numa rádio, foi o que hoje virou novamente vereador, o tal do Nanau Marques, chamado de Doutor Nanau, que inclusive, por se tratar de não ser, pelo menos até onde eu saiba, não tem doutorado. O que eu acho um desrespeito a quem realmente tem doutorado, porque ou você é doutor ou você não é, velho. Porque muita gente pensa que médico, por exemplo, se um dentista, em alguns países, dentista não é nem considerado médico. Mas aqui ele é se não me falha a memória, é um químico laboratorial de análises. Tipo, em resumo as contas, é um médico que faz análise de bosta e de mijo. Mas tem o DR no nome. Não sei se ele tem doutorado nessa área. Creio que não, mas em todo caso é doutor. Sim, mas voltando ao principal. Esse doutor Nanau numa rádio teve a ousadia, porque ele tem uma mansão, pasmem, viu? Ele tem uma mansão construída no rio, na margem do rio Capibaribe, praticamente dentro do rio. No meio da primeira avenida dessa cidade, que logo eu vou estar filmando novamente lá, mostrando a vocês, para vocês terem uma noção